iniciando aí mais uma live da Escola Bíblica Dominical dos Jovens. Hoje fazendo um pouco mais cedo, né, devido a nossa concentração regional de jovens e adolescentes, né, já lembrando vocês para você contar pra gente poder contar com você no culto mais à noite. Hoje está conosco o nosso jovem Alex, estará fazendo parte aí da nossa lição, estará comentando com a gente aí mais este capítulo, né, dessa jornada aí de Josué com a terra prometida. Alex, é muito bom ter você aí, viu, a gente? Amém. Deus abençoe. Vamos estar fazendo uma oração para a gente estar iniciando? Senhor meu Deus, Pai amado, Deus de misericórdia, Deus de graça, Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador, Deus dos céus e da terra. Pai, neste momento nós queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, mais este estudo, ó Pai, da Tua Palavra, mais esta lição, ó Pai, a qual nós aprenderemos, ó Pai, sobre mais este capítulo da história do Teu povo. Pai, seja conosco, abençoa as nossas vidas, abençoa, Senhor, os jovens que estarão acompanhando, os demais irmãos que estarão acompanhando. Vai ser como todos nós. Abre a nossa mente para que nós possamos absorver, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Abençoa a minha vida, ó Pai, a vida do Alex. Nós que estaremos fazendo um comentário dessa lição. Amado seja conosco, abençoa, ó Pai, todo o nosso campo missionário, os nossos pastores. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe a sua vida, né? Hoje nós estaremos falando da lição de número 6, né, do dia 10/5/2020, né? E a lição ela tem um tema, né, o encontro com Deus. E é muito interessante esse tema, porque é algo que nós passamos todos os dias, né? É bom, né, Alex, a gente ter um encontro com Deus todos os dias. Mas existe alguns encontros que são especiais. Existem alguns encontros que eles vão marcar a nossa vida, que eles vão mudar a nossa trajetória. Né? A gente vai ver alguns episódios como Abraão, né, como Moisés, o próprio Josué, né, mudanças de vida como a vida de Paulo, né, que antes perseguia o evangelho, mas ao ter um encontro autêntico com Deus, um encontro verdadeiro, ele passa a ser escravo de Cristo e por vontade própria. Né? Então, é muito interessante esse tema. O nosso texto áureo, ele está localizado em Josué, capítulo 5, o versículo 15, que diz assim: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Né? É o que está escrito no nosso textual. A nossa síntese, né, do nosso comentarista, ele deixa que ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. A gente vê muitas pessoas falarem, né, às vezes, dizer que viveu experiências com Deus. Mas viver uma experiência autêntica com Deus traz resultados. Ela traz modificação na vida de uma pessoa. Então ninguém continua da mesma maneira. Uma situação ela não vai continuar da mesma maneira se Deus estiver nesta situação. Não é verdade? Então, nada fica da mesma maneira quando nós temos um encontro com Deus. A nossa leitura diária, né, que é a nossa leitura durante a semana, segunda-feira, Gênesis 22:11, né, o anjo do Senhor fala com Abraão. Terça, Êxodos 3, capítulo 3, versículos 2, 4 ao 7, né, o anjo do Senhor fala com Moisés. Na quarta-feira, nós temos Juízes, capítulo 13, versículos 15 ao 18, né, o anjo do Senhor fala com Manoá. Quinta, Números 22, versículo 23, o anjo do Senhor apareceu para Balaão. Sexta-feira, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 16, o anjo do Senhor aparece para Davi. Sábado, Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 28, o anjo Gabriel fala com Maria. Então nós vamos tratar dessas situações, né, um encontro com Deus. Mas especificamente nós vamos tratar do encontro que Josué teve com o Senhor momentos antes da batalha, né, referente ao povo cananita, né, onde o povo de Deus ia possuir aquela terra. Né. Vamos fazer a leitura do nosso texto bíblico. Eu vou estar fazendo a introdução, eu vou estar passando a oportunidade para o Alex, aí está fazendo fazendo aí já o comentário do nosso primeiro tópico. Então, nosso texto bíblico se encontra em Josué, capítulo 5, versículo 13 ao 15, vai dizer assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua,
E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que disse meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então a gente, fez um comentário antes, mas é o que eu disse. Encontros com Deus, eles sempre serão marcantes. Nenhuma situação, onde uma pessoa ela entra na presença de Deus, onde ela tem um encontro real com Deus, ela vai sair da mesma forma. Ela vai sair do mesmo jeito que ela entrou. Todos que entram na presença de Deus, todos que têm um encontro com Deus, eles vão sair de uma maneira diferente. Como nós dissemos, Moisés teve esse encontro, Moisés teve um encontro com Deus mediante a sarça, Abraão, teve esse encontro, e a gente vai observar algumas coisas, que é importante quando uma pessoa tem esse encontro com Deus. Algumas coisas acontecem ali naquele momento. E foi o que aconteceu com Josué. Então, quando o Senhor se apresenta a Josué, o Senhor se revela a Josué e fortalece a fé de Josué. Assim como fortalece a minha e fortalece a sua. Por quê? Porque Josué ia confiar mais em Deus, já tinha fé em Deus, ele ia confiar, ia ter uma credibilidade maior, numa experiência que Josué estava buscando viver perante o Senhor. E haveria muita guerra, e era uma terra muito grande de ser conquistada, então haveria vários obstáculos. Então, aquela experiência, aquele encontro de Josué com Deus era extremamente importante. Alex, fica à vontade. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vou estar falando aqui a partir do primeiro tópico, que separarei, que vai falar exatamente nessa lição, do nosso encontro com Deus. Separei aqui a frase, que em nossas lutas, Deus nos deixa responsáveis por algumas ações, como orar, jejuar e adorar, E interessante, como foi lido aqui, no versículo 14 e versículo 15, que respondeu ele: Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para seu servo? Versículo 15. O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. E interessante que Josué aqui, ele foi obediente, E tem uma frase que diz assim: o verdadeiro servo não tenta usar Deus para propósitos, para os seus próprios propósitos, mas ele deixa que Deus o use para os propósitos dele. Amém? E Josué aqui, ele não quis, de imediato fazer as coisas com o seu próprio braço, com o que ele pensava, mas ele já entregava a Deus, o que ele para os próprios propósitos, de Deus nesse ponto. Josué, irmãos, como Alex disse, a todo momento a gente vai ver que Josué busca fazer a vontade de Deus. Por quê? Josué, ele vai entrar no momento da história, em um dos maiores momentos da história do povo, como um povo guerreiro, E Josué, ele vai entrar como esse general ali do povo ali. O povo de Deus é um povo guerreiro. A gente vai ver que Moisés, ele distribuiu as leis, ele ensinou o povo como andar perante a face do Senhor, teve alguns ensinamentos, o povo precisou ser enxugado, aquele povo que não cria mais em Deus, que o seu coração já tinha se voltado para o Egito, Então, Moisés teve que tratar daquele povo, Agora a gente vai ver uma outra fase, Josué vai pegar uma outra fase. Um povo que é tido como os outros, para os outros povos na época, o povo hebreu era tido como um povo sem
sem cultura de batalha, era tido como um povo, como diz, um povo que cuida, né, da agricultura, pecuária, ou seja, não para os outros povos não havia guerreiros. Então, essa nova fase era uma fase de conquista. E Josué, ele vai buscar fazer a vontade de Deus a todo momento. A gente vai ver que nessa primeira parte, nesse primeiro episódio, a gente vai ver que Josué, ele pensa bem, né? Ele reflete bem. Então, Josué, ele vai se retirar para um lugar. É interessante que Josué, ele se retira para um lugar, né? E a gente imagina que Josué, ele foi refletir como que ele ia fazer para ganhar essa batalha, né? Como ele ia fazer, qual estratégia ele iria usar. A gente pode entender também que Josué, ele tirou o momento para poder orar, né? Quem sabe ali, né, jejuar pelo povo, entregar a Deus ali, como que ele ia vencer? Porque era um povo que não estava acostumado à batalha. Era um povo que 40 anos viveu aprendendo. E era um povo que tinha pessoas novas, né? Então a gente vê que encerra todo aquele período, né, da circuncisão, aí tem a Páscoa. Então aí o povo vai se preparar para a batalha. Né? A primeira batalha, grande batalha do povo de Israel, né, de tropa, de preparação física, militar, é ali. Então Josué, ele poderia ter ido pelos seus próprios pensamentos. Mas a gente vai ver que, né, olha só, no Josué 5, versículo 3, vai falar, olha, e sucedeu o quê? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Então a gente pode perceber que Josué estava sozinho, Josué não estava acompanhado. Não fala que Josué e o povo, né? Vai falar que Josué, né, estava ao pé de Jericó. Então ele se prepara o tempo todo, Josué se prepara buscando a vontade de Deus. E é nesse momento que o príncipe, né, do exército do Senhor vai aparecer a Josué com uma espada desembainhada. Né? E o que é a espada desembainhada? Quando esse anjo, quando o príncipe do Senhor, né, o príncipe do exército do Senhor aparece, né, com uma espada desembainhada, o nosso comentarista fala que, olha, a espada desembainhada é uma demonstração de que havia chegado o tempo do juízo sobre os cananitas. Ou seja, chegou o tempo, né, do Senhor contra os cananitas. Ou seja, era um povo que pecava deliberadamente. Era um povo, ou seja, que já tinha, né, transgredido, vamos pôr, a paciência do Senhor. Então o Senhor já tinha chegado com o juízo para eles. Então o juízo do Senhor, ele seria concluído através da conquista dessa terra pelo povo hebreu, né, que era a terra de herança que tinha dado a Abraão, e o povo agora iria conseguir. Então, nosso comentário continua assim: Israel jamais teria conseguido se estabelecer como nação e manter a identidade nacional se os cananitas continuassem sacrificando crianças, adorando astros celestes e animais, praticando feitiçarias, bem como praticando toda sorte de impiedade, buscando a destruição dos hebreus. Ou seja, o juízo do Senhor já tinha chegado para eles. O fato do juízo do Senhor chegar para eles, né, quer dizer o quê? Que o pecado deles, as abominações que eles cometiam, já estavam num patamar ali de que Deus já não suportava mais. Né? Então, a vitória ela já estava dada na mão dos hebreus. Só que Josué foi inteligente, porque a gente sabe que confiar no homem é perecer, mas confiar em Deus é conquistar a vitória, é ter a vitória certa, não é verdade? Então, Josué, ele buscava o tempo todo, a vitória era certa. Mas a gente vê, olha só pra você ver, os cananitas, eles sacrificavam crianças, adoravam outros deuses, e a palavra de Deus diz que não existe outro Deus senão o nosso Deus, não é verdade? Então não há outro Deus semelhante ao nosso. Então eles adoravam outros deuses, praticavam feitiçarias, né, e várias outras impiedades, né? Então, à medida, né, o nosso comentarista diz aqui nessa última parte, a medida da injustiça dos amorreus tinha se completado e Deus faria algo a respeito. O fato deles estarem povoando a terra de herança já era um problema. Mas o fato maior deles serem um povo impiedoso,
um povo que sacrificava outros deuses, sacrificava crianças, praticava feitiçaria, era um outro fato. E o povo de Deus era um povo que deveria ser o quê? Santificado. Né? A gente lembra, quando a gente estudou, Josué fala ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E o que era o ato da santificação? É estar separado para Deus. E o fato de eu estar separado para Deus quer dizer que eu não posso me contaminar com as coisas do mundo. Então, o povo de Deus não poderia coabitar com os cananitas. Por quê? Era um povo que já tinha completado a sua medida de injustiça perante Deus. Era um povo que não era santo, era um povo que não estava separado para Deus. Então o povo hebreu não podia permanecer na mesma terra que o povo cananita. E aí começa, esse maior episódio. Então a gente começa com Josué buscando a vontade de Deus o tempo todo. Não é verdade, Alex? Você vai fazer mais um comentário sobre essa parte? Não, aqui. Né? Então o próximo é Josué, irmão, chega um tempo que, nós precisamos visitar o lugar da batalha. Nós sabemos que nós temos algumas batalhas para travar nas nossas vidas e parece que às vezes nós estamos fugindo dela. Mas Josué nos ensina a visitar o lugar da batalha, estar no lugar da batalha. No verso 13 vai falar que Josué estava ao pé de Jericó. Josué estava verificando o lugar da batalha. Ele estava olhando, ele estava vendo o que ele poderia fazer. Então, conhecer o nosso campo de guerra é uma necessidade, para quem luta e principalmente para quem está no comando. E Josué estava no comando. Josué estava ali prestes a dar ordens ao povo como proceder em uma batalha. Então, Josué precisava conhecer. Josué precisava ter ciência dos pontos fortes e fracos, às vezes, daquele campo de batalha. Não, talvez aquela parte alta vai me favorecer, talvez aquela parte baixa vai me dar um prejuízo na batalha, Quem sabe se eu ir pelo meio, se eu ir por um lado, para o outro, como que eu vou fazer? Então Josué estava fazendo o quê? Josué, ao visitar o lugar da batalha, ele estava tomando ciência, do que ele poderia fazer, do que ele iria estar enfrentando de pontos positivos e de pontos negativos. Então nós também precisamos visitar o lugar das nossas batalhas. Nós precisamos também conhecer o nosso campo, como nós lutamos. Então, Josué ele sai do acampamento de Gilgal, ele se desloca até o pé de Jericó, que é o que está escrito no verso 13. Então, o nosso comentarista ele vai falar que Josué ele deveria andar por toda a terra. É exatamente o que eu estou falando. Por quê? Ele deveria andar por toda aquela terra, porque o Senhor já teria prometido a Josué que o lugar onde ele colocasse os pés, a terra seria dele. O Senhor a daria, o Senhor confirmaria a ele. Aquela terra já tinha sido dada a Abraão. Então era só o cumprimento da palavra. E mesmo assim, Josué, como um comandante, ele precisava conhecer os pontos daquela terra, os melhores pontos para atacar, para se defender, o que fazer. Isso faz parte de um comandante. Então, uma batalha, então a gente vai ver com isso que uma batalha, a gente não pode entrar numa batalha somente assim, de pé e cabeça, A gente não pode, nossa, eu tenho algo para guerrear, eu vou lá e entro de qualquer jeito, sem estratégia, sem nada, sem entregar nas mãos do Senhor. Primeiro passo, eu busco a Deus, eu busco fazer a vontade de Deus, eu busco saber qual é a vontade de Deus. O segundo passo, ouvindo a voz de Deus, é conhecer o lugar da batalha. Josué estava buscando fazer a vontade de Deus, depois visitar o lugar da batalha. Por quê? Uma batalha, irmãos, ela exige ações coordenadas, Ou seja, eu preciso de ações que vão funcionar como engrenagem para que eu consiga um bom resultado naquela batalha. E Josué entendia isso. Josué entendeu exatamente isso. Então, a gente vai ver que Deus, irmãos, ele vai sempre nos deixar responsáveis por algumas coisas, Por exemplo, qual que é a minha batalha, hoje? É buscar, é pedir a Deus discernimento, é pedir a Deus para que Ele faça a vontade dEle, é para pedir a Deus para que eu entenda a vontade dEle para a minha vida. Deus deixa para mim. Orar, jejuar e adorar a Deus é a minha função, é a função do Alex, é a sua função que nos acompanha. Então Deus ele vai deixar para você algumas ações. Então, e nós precisamos visitar o nosso campo de guerra, traçar
responsabilidade de Josué. Josué visitou o campo de guerra, Josué traçou, né, estratégias, né, porque era a responsabilidade dele, era o comandante. Então, agora, fazer, desanimar o ânimo, né, dos adversários, derrubar a muralha, conceder a vitória já era a responsabilidade de Deus. Então, a minha responsabilidade é orar, jejuar e adorar o meu Deus. A vitória na batalha é Ele quem vai me dar. Mas algumas coisas dependem de mim. Lembra o que eu falei na escola dominical passada? Um concerto com Deus, ele funciona como um contrato. Deus, ele assinou a parte dele. Você tem que assinar a sua e manter. Porque se você manter a sua parte, conheceu o campo de guerra, traçou os objetivos, traçou uma estratégia, né? E agora, confiar, né? Derrubar a muralha, ter a vitória, ser os inimigos, era uma responsabilidade de Deus que ele cumpriu, né? Então, nós precisamos visitar o lugar da nossa batalha. Nós precisamos visitar o lugar onde nós vamos batalhar. E nós precisamos cumprir com aquilo que Deus nos chama, que é a nossa parte da batalha. Orar, adorar a Deus e jejuar. E aí a vitória está garantida. Não é verdade, Alex? É verdade. Aí nós temos a segunda parte, a próxima parte desse enredo maravilhoso, que Josué ele vai buscar uma visão estratégica. Gente, como eu falei, a gente não adianta, né? Não adianta você entrar numa batalha, você entrar numa guerra, né, de pé e cabeça, sem ver quais são os pontos positivos, negativos, de como você vai lutar, de como você vai enfrentar. Tem pessoas que passam por problemas, a primeira coisa que ela faz é ir no Facebook, é ir no Instagram, né? A primeira coisa. Isso é totalmente errado. Por quê? Você já está entrando numa guerra para você perder ela. Você está entrando numa guerra para perder. Porque quando você vê algumas dificuldades da vida, toda dificuldade da vida, você pode entender ela como uma guerra. Seja pequena ou grande, ela sempre vai te trazer um ensinamento. Mas você precisa aprender a ver a situação primeiro, né? A gente vai ver que Josué, ele vai buscar uma visão estratégica. Josué, ele estava convicto, gente, que ele deveria dar o melhor dele. Eu acho que o pensamento de Josué, eu acho que era assim, nossa, é a nossa primeira guerra. Nossa, agora a gente vai lutar mesmo, nós vamos pegar uma espada se for necessário, né? Então, agora, mas eu preciso dar o melhor. Eu sou o comandante desse povo e a vitória, ela cabe também, né? Se o jeito que eu visualizar as coisas. Porque se Josué mandasse o povo para a direita, o povo iria para a direita. Se Josué mandasse o povo para a esquerda, o povo iria para a esquerda. Se no meio da batalha o Josué gritasse para o povo recuar, o povo iria recuar, porque Josué era o comandante. Então, hoje, nós temos algumas funções que Josué tinha, né? E Josué buscou uma visão estratégica. Josué buscava uma visão estratégica. Então, Josué estava convicto que ele deveria dar o seu melhor, ele deveria esforçar-se ao máximo, né? E com o que dependesse dele, ele deveria entregar o melhor, né? Mas a gente tem que saber que o sucesso de toda batalha, de toda guerra, o sucesso não depende da gente. O sucesso depende de Deus. O sucesso depende do nosso Senhor. É exclusivamente dele, né? Josué, irmão, se não fosse a vontade de Deus que o povo saísse vitorioso, Josué ele poderia ser o melhor estrategista. Josué poderia ser o melhor comandante. Josué poderia ser o melhor animador, né, de guerra. Mas se não fosse a vontade do Senhor, a vitória não seria possível. Mas o Senhor, ele fez com que a vitória fosse possível. Deus fez com que a vitória realmente fosse possível. E claro, com ações coordenadas, né, que a gente falou. São ações coordenadas. Josué fez a parte dele e o Senhor garantiu a vitória, que era uma responsabilidade totalmente do Senhor. Então, quando essa história, essa parte, a gente vai ver que isso une, né, exatamente o que a gente está falando, dessa questão de partes, né? Nós temos parte, né? Então, Josué, ele faz a parte humana e Deus faz a parte divina. É uma junção, a parte humana com a parte divina. Aquilo que é possível a mim, eu faço. Aquilo que é impossível, aquilo que eu já não tenho mais condição de fazer, aquilo que ultrapassa o meu limite, aí já não é mais para mim fazer, é para Deus fazer.
Então tem momentos que às vezes você chega na sua batalha, poxa, mas eu já tracei todas as minhas estratégias, eu já entreguei a Deus, já orei a Deus, mas eu consigo chegar só até aqui. Às vezes está te faltando um pouco de confiança. Josué confiou no Senhor e por isso que ele saiu vitorioso, por isso que o povo saiu vitorioso. O maior problema de você não ter confiança é que você sempre vai estar tentando fazer algo que não é para você fazer. O problema de você não ter fé é que você sempre vai querer se acomodar. E a gente vai ver que a falta de fé, ela trouxe um problema muito grande para o povo, né? A falta de fé fez com que o povo caminhasse 40 anos. Fez com que o povo desejasse e retornasse no seu coração para o Egito. Então, nesse ponto, Josué busca uma visão estratégica, mas ele confiava, ele sabia que o resultado, o sucesso daquela empreitada dependia exclusivamente do Senhor. E isso era uma união, era unir a ação humana, né, e unir a dependência divina. Ou seja, Josué agia, mas ele dependia de Deus. Quer dizer que tem muita gente que entende que o fato de eu depender de Deus não quer dizer que eu não tenha que agir. Não, você tem que agir. Depender de Deus não quer dizer que você não vai agir. Mas, lembra que a gente falou? Qual que é o primeiro processo que Josué passou? Buscar a vontade de Deus. Josué estava agindo de acordo com a vontade de Deus para a vida dele. Então, nós temos que depender de Deus, mas nós também temos que agir, né? Então Josué, irmãos, ele estava cheio de fé, né? Então, a gente vai observar algumas coisas que Josué fez, né? E Josué ele vai colher informações para a batalha. No verso 13, vai falar, olha, que Josué, ele levantou, né? Ele levantou os seus olhos, né? Isso seria o quê? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, né? Em busca o quê? Da visão estratégica correta. É olhar, né? Ele analisou toda aquela situação. O nosso comentarista vai dizer assim, ó, o texto hebraico, na passagem aqui mencionada, utiliza o verbo nasa, que pode ser traduzido por levantar, erguer, dando a ideia que Josué buscou enxergar o todo, não apenas a particularidade das muralhas. Por quê? Tinha-se as muralhas, né? Mas tinha também toda uma terra ao lado das muralhas, né? Ou seja, Josué ele estava visualizando o maior problema de Josué eram as muralhas. Mas, às vezes, aparentemente, o fato de não ter nada do lado era prejuízo. Mas não, às vezes era benéfico para o povo não ter nada do lado. E Josué, quando ele olha, né, em busca da visão estratégica, ele não vai analisar somente o problema. Josué não analisou somente o problema. Josué não viu que lá só tinha, no meio de tanta terra, a gente vai lutar contra uma muralha. Em cima dessas muralhas vão ter arqueiros. Josué podia ter imaginado tudo isso, né? Josué tinha que ver, o que nós vamos fazer? Até qual ponto eu posso chegar perto da muralha? Até qual ponto que eu posso estar perto dali? Até onde eu posso chegar? Será que eu posso ir mais para frente? Será que eu devo ficar um pouco mais para trás? Ou seja, tem problema, às vezes nós não levantamos os nossos olhos, nós não erguemos os nossos olhos e nós não olhamos, né, o todo, nós não olhamos a situação todo. Né? Chega batalhas na nossa vida que nós olhamos só o problema, nós olhamos só as muralhas, nós olhamos só aquilo que nós temos que enfrentar, mas nós não olhamos o que? Nós não olhamos o todo, nós não olhamos o derredor. E Josué ele vai nos ensinar que, olha só para você ver, ele levantou os seus olhos e olhou. Né? Ou seja, ele levantar, erguer, ele olhou o todo, ele olhou toda a situação. Ele analisou tudo aquilo, né? Então, Josué enxergou o todo, não apenas a particularidade das muralhas. Ou seja, nós não devemos olhar só o nosso problema. Nós estamos numa batalha, vamos olhar o todo. Vamos olhar o todo. Porque às vezes nós olhamos só para o problema, e nós esquecemos que se às vezes nós olharmos para o todo, nós encontraremos solução. Nós encontraremos uma resposta de Deus para a nossa vida. Entende isso? E é uma das lições que Josué nos ensina. Então, aí o nosso comentarista continua. Durante a época em que os hebreus eram escravos no Egito, eles pisavam barro. E isso só se faz olhando para baixo, mais especificamente para os pés. É engraçado, o povo estava acostumado a olhar só para o chão, só para o chão, só para o chão, só para o chão, mais nada. Mas é interessante que Deus dá algo para Josué tão grande
que Josué nem se lembra disso. Josué, ele entende que ele precisa olhar para o alto, ele precisa ver toda a situação. Não adianta, gente, né? Aí nos mostra duas situações. Ou nós enfrentamos a batalha olhando só para o problema, ou então nós nem olhamos para o problema, nós olhamos só para o chão. Nós não teremos ações nenhuma. Então, esse ensinamento é muito bonito, né? Então, Josué, como líder daquele grupo, daquele povo, ele vai olhar, ele olha para o horizonte, né? E ele vê toda a dificuldade, né? Ele vê toda a dificuldade, mas também ele vê as conquistas que virão. Porque se você olha para o problema, você não vai conseguir ver que atrás do problema também vem a vitória. Depois daquele problema, você vencer aquele problema é uma vitória, né? Você não vê os benefícios se você olhar só para o problema. Josué não, ele olhou, ele visualizou o problema, ele visualizou o campo de batalha, ele visualizou que tinha as muralhas, mas ele visualizou também que era um desafio que precisava ser vencido. E que, ao vencer aquele desafio, viriam outros benefícios, seriam outras vitórias também. Então Josué ensina essa passagem muito bonita, ensina coisas maravilhosas pra gente, na verdade. Quantas vezes, né, a gente tem coisas na vida da gente que, né, dificulta, às vezes a gente vê, a gente fica assustado, não é verdade? Às vezes estamos até perto do milagre, né? Tipo, em situações que nós vivemos, que nós passamos, mas, igual o Luiz Felipe falou, né? Se a gente não orar, não adorar o Senhor, não jejuar, nós acabamos desfalecendo e não alcançando esse milagre no final, né? E isso é batalhas que Deus nos dá. É nos preparar para essa guerra. É fazer a nossa ação. Orar, jejuar. E aí, quando a gente faz a nossa ação, nós temos uma condição melhor de visualizar uma ação estratégica. De ter uma visão estratégica. Como Josué teve. É verdade? Então, Josué como líder, ele olha horizontalmente. Ele vê a dificuldade, mas ele também vê as conquistas que irão vir, né? Então, aí o nosso comentarista continua. E após a palavra de Deus relata que ele olhou, como o uso da palavra ra'á, que pode ser traduzida como considerar, examinar, inspecionar ou perceber. Josué, enquanto olhava, considerava as hipóteses, examinava os caminhos, inspecionava as probabilidades, percebia os percalços. Ou seja, o que eu falei, o olhar. Josué, ele levantou os seus olhos, ele ergueu os seus olhos, ele viu toda a situação. Aí depois ele olhou, quer dizer o quê? Ele examinou toda a situação. É o que eu falei. Josué, ele examinou o lugar mais alto do terreno, o lugar mais baixo, até onde ele poderia chegar das muralhas, quanto de extensão a muralha tinha, né? Se haveria arqueiros em toda aquela extensão, como talvez, quem sabe ele pensou como o povo de Jericó iria se defender, né? Então ele examinou, aqui olha só para você ver, ó, examinar, considerar, inspecionar, ou seja, tem problemas, tem lutas, que elas grandes ou pequenas, é o que eu falei, nós não podemos agir entrando de vez, de cabeça, mergulhando, sem estratégia, sem buscar a vontade de Deus, sem orar, sem jejuar, sem confiar em Deus. Não, nós temos que buscar a vontade de Deus, nós temos que visitar o lugar da nossa batalha, nós temos que ter uma visão estratégica, nós temos que olhar, ver o todo, não ver só o problema, inspecionar. Eu tenho que ver as possibilidades daquela batalha, as possibilidades daquela guerra, e aí, fazendo isso tudo, depois de fazer isso tudo, aí eu espero atentamente a resposta de Deus. Qual que vai ser a provisão de Deus para aquela situação. Né? E é exatamente isso que Josué passou nessa primeira situação. Bom, eu queria deixar uma pergunta para você, que é interessante, eu achei muito, muito interessante. Eu gostaria, né, os jovens que são da nossa congregação, se puderem nos responder depois, em privado, não tem problema. E eu queria que você pensasse se Deus tinha prometido dar a vitória, por que se preocupar com estratégias de guerra? Interessante isso. Deus já ia dar a vitória para o povo, isso era claro. Mas por que se preocupar com a estratégia? Por quê? Será que a estratégia era mesmo interessante? Josué poderia ter falado, Deus já falou que vai dar, porque tem gente que faz isso, né?
Tem gente que Deus falou assim, olha meu filho, eu vou te dar, e a pessoa literalmente ela descansa. Aí literalmente, falta mais um pouco, ela vai ficar deitada na cama o dia inteiro. Não, Deus falou que vai te dar, mas ele não falou que ele vai te dar de graça. Você não tem que fazer nada, você não tem que ter ação. Então eu queria que você refletisse. Será que era mesmo? Deus tinha prometido dar a vitória, mas era necessário se preocupar com a estratégia de guerra? Então pense nisso, depois se você puder responder a gente, né? É muito interessante. Ah, você quer falar um pouco do tópico 2? Não, é exatamente isso, né? Essa pergunta eu aprendo muito, no caso aqui, que fala se Deus tinha prometido dar a vitória, por que se preocupar com as estratégias de guerra, né? Eu creio assim que se Deus ele já tinha prometido a vitória, ele também ia dar estratégias, né, para o povo, para Josué no caso, né? É isso. Verdade. Então Deus já iria dar estratégia. Mas e você? Nas suas batalhas, nas suas guerras que você vive, é interessante você, aquilo que Deus já te prometeu a vitória, é importante você traçar a estratégia, se preocupar com a estratégia de guerra? Pense nisso, reflita nisso, né? E aí a gente vai chegar no momento em que Deus vai se revelar a Josué, né? Da nossa revista, Deus vai se revelar a Josué, né? E o Senhor dos Exércitos. A gente vai ver que Deus ele vai sempre se apresentar de várias formas, né? E é interessante que para Moisés, no Êxodo, capítulo 3, Deus ele se apresenta como eu sou o que sou. Quando Deus ele se declara assim, Deus ele indica que ele vai ser o que a gente precisar que ele for. Ele vai ser o que a gente precisar. Ele vai ser pai, amigo, ele vai ser o príncipe da paz, ele vai ser o conselheiro, né, o Deus forte, né? Ele vai ser aquilo que a gente precisar. Ele vai ser o Deus que corrige, né? Ele vai ser o Deus que ama, mas também o Deus que corrige, né? Então quando Deus se apresenta para Moisés, eu sou o que sou. Quer dizer que ele vai ser o que o povo precisar, ele vai ser, né? Então, Deus é o que é necessário pra gente, né? Então, o nosso comentário diz assim, inclusive o Senhor irresistível e poderoso na guerra, Salmos 24:8, dentre tantos outros títulos mencionados nas Escrituras. A denominação Senhor dos Exércitos, por exemplo, ela sempre vai ser utilizada frequentemente por muitos profetas, né? E agora, o que o povo precisava, né, Josué? No caso de Josué, o povo precisava que o Senhor fosse o quê? O Senhor dos Exércitos, né? Era a primeira era a batalha grande do povo, um povo que estava aprendendo, um povo, né, que a gente vai ver historicamente, era um povo de pastores, de ovelhas, né? Se preocupava com mais a agricultura, não era um povo, né, que voltado para a guerra, né? Porque a gente sabe que tem nações que elas são uma nação guerreira, uma nação voltada para a guerra, uma nação voltada para a agricultura, uma nação voltada para o plantio, né? Mas tem essas variações. O povo de Israel precisava que Deus fosse o que agora? O Senhor dos Exércitos. E era isso que o Senhor seria, né? Então, ele se apresenta assim para Josué, né? Então, a segunda parte é que o príncipe do exército do Senhor, ele se encontra, né, com Josué, né? A gente vai ver no verso 13, né? E diz assim, olha, a parte B, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Verso 14, e disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Deus, ele vai se apresentar a ele agora como príncipe do exército do Senhor, né? Como é apresentado com a espada desembainhada, com a espada nua, com a espada na mão, né? Então Josué, ele estava perto de Deus, assim como Moisés também estava perto de Deus ao ver a sarça ardendo, né? Então, Josué, Moisés, quando ele vê a sarça ardendo, ele aproxima-se daquele lugar, né? E mesmo sem saber que era, para ele era algo maravilhoso. Poxa, uma planta, né, na qual uma árvore
qual o fogo pega e não se consome. Poxa, já pensou, Alex, você vê um negócio desse? Que loucura! A gente imagina, poxa, é uma loucura você ver isso. Você vê o fogo, que é algo mais destrutivo. Gente, não tem nada mais destrutivo do que o fogo. O fogo, aonde ele pega, ele destrói. Ele queima tudo, ele não deixa nada, ele não deixa sobrar nada. Agora imagina, você está num lugar onde você vê uma planta, algo tão muito frágil. Uma planta é frágil demais para ter contato com fogo. Agora imagina algo frágil, né? Ser consumida pelo fogo e ela não se queimar. Imagina isso, Alex. Que loucura. Doideira demais, né? Mas Moisés, ele tem esse encontro com Deus e ele vai se aproximar daquele lugar mesmo sem saber quem era, né? Então, da mesma forma como aconteceu com Moisés, acontece com Josué, porém de uma forma diferente. Com Moisés, Deus usou a sarça. Com Josué, Deus usa, né, o príncipe do exército do Senhor. O príncipe do exército do Senhor é como a sarça, né, para Josué. Então, a gente vai ver que é interessante que Josué ele tinha, gente, o desejo de ter experiências com o Senhor. Né? A gente tem o desejo de ter experiência com o Senhor. Nós que estamos, né, a todo momento no afã ali de estar na presença de Deus, nós somos desejosos de ter experiências com o Senhor. Mas é interessante que quanto menos nós esperamos, é aí que acontece. E com Josué não foi diferente. Eu acho que Josué, naquele momento ali, do jeito que ele pergunta, olha só pra você ver como é que ele pergunta, né? Se Josué estivesse esperando, acho que ele já tinha se prostrado, né? Já, poxa, é Deus e né, aquele negócio todo. Mas não, olha só pra você ver como que, de certa forma, é até meio arrogante. Ele pergunta, olha, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? É uma pergunta até meio grosseira, né? Você falar assim. Então, Josué não esperava. Mas Josué está ali perto de Deus, né? E isso, o que possibilita é o desejo que Josué tinha de viver, um desejo latente de conhecer e andar com Deus, né? Então, a gente vai notar que todos, irmãos, todos os que são chamados para fazerem a diferença, né? Que tem esse desejo latente, né? Eles têm esse desejo latente, né? Todos que são chamados para serem referências, né, os nossos heróis da fé, eles têm esse desejo latente de andar e conhecer mais de Deus. A gente vai ver que é interessante, que isso é tão sério, que a gente vai ver Enoque, é tão bonito a passagem de Enoque, a gente vai ver que Enoque andou com Deus e não se viu mais. Por quê? Eu acho que cada dia que Enoque conhecia mais de Deus, ele se multiplicava mais ainda em amar ao Senhor. Ele se multiplicava o conhecimento, a vontade dele de estar com Deus se multiplicava mais e mais, a ponto que eu acho que ele nem queria mais voltar para casa. Eu acho que às vezes, né, enquanto ele estava na terra, ele falava, eu imagino, tá, irmãos? Isso é uma imaginação minha. Eu acho que ele virava para Deus e disse, não, hoje eu não quero voltar. Não, hoje eu não quero voltar, eu quero ficar. A ponto que a palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus e ele não foi visto mais porque o Senhor tomou para si. Né? Então, ou seja, todos aqueles que são chamados para fazer a diferença, eles vão ter esse desejo latente, né? Um desejo real, um desejo sincero, um fogo que consome sem destruir, né? Dentro do seu peito, uma chama que vai arder dentro do seu peito de conhecer mais o Senhor. E era isso que Josué tinha, um desejo latente de conhecer a Deus. Então, hoje, nos nossos dias atuais, Deus busca pessoas também que queiram conhecer a Deus. Deus busca pessoas, verdadeiros adoradores, para colocar a gente, que somos adoradores de Deus, em um lugar estratégico. Porque na nossa sociedade atual nós precisamos de pessoas que estejam envolvidas, né, assim, na política, pessoas tementes a Deus, pessoas que não vão se corromper com o mundo, verdadeiros adoradores, pessoas que vão estar envolvidas na educação de crianças, pessoas que vão estar envolvidas com a nação para fazer com que a nação entenda que Deus é o Senhor. Então Deus busca essas pessoas, né, para colocar em lugares estratégicos. E a gente vai ver que isso aconteceu com Noé, Jó, Moisés, Josué, Davi, Daniel, né, Samuel.
a gente vai ver exatamente isso, né, Alex? Deus pega essas pessoas que tem mesmo, que adoram a Deus de verdade, que tem essa vontade de andar com Deus, de conhecer a Deus, e põe elas em lugares estratégicos, lugares que vão fazer a diferença, né? Então, Deus busca isso. E é interessante, o nosso comentarista vai falar assim, olha, vários outros, né, que andaram perto do Altíssimo e foram alcançados a lugares de honra e de distinção. Certamente sucederá com a geração de servos de Deus dos dias odiernos, dos dias modernos, né? Desde que haja o quê? Submissão total ao senhorio de Jesus Cristo. Nós, irmãos, para estarmos em lugares, né, estratégicos, sermos colocados em lugares estratégicos por Deus, nós precisamos o quê? Submeter à vontade de Deus em todos os momentos. Nós precisamos respeitar aquilo que Deus fala. Nós precisamos ouvir a vontade de Deus. Nós precisamos buscar a vontade de Deus. Se Deus falar com você, vai para a direita, você vai para a direita. Se Deus falar com você, você não vai para a direita. Você não vai para a direita. Né? Isso tudo cabe o quê? A submissão a Deus. Porque não adianta, né, eu ter vontade de estar com Deus, eu querer estar com Deus, mas no meu coração eu ser o quê? Um incircunciso. Porque a insubmissão, ela é o quê? A incircuncisão do nosso coração. Né? Quando Deus fala, né, na lição passada nós estudamos que o povo ele estava circuncidado na carne, mas no seu coração era incircuncisão, porque já tinham voltado ao Egito. Ou seja, não obedeciam, não confiavam mais na palavra de Deus. Né? Então, estar perto de Deus cai também sobre nós a submissão total a Jesus Cristo. Não é verdade, Alex? Nós não devemos, nós não podemos querer estar perto de Deus sem obedecer a palavra de Deus. Né? Então, a gente vai ver agora o seguinte. Houve um tempo na qual o povo era guiado, né, por Moisés, e agora será um novo tempo na qual o povo é guiado por Josué, e é chegado um tempo que vai ser marcado pela espada, né? Então a gente vai ver que quando acontece a sarça ardente, né, com Moisés, Êxodo capítulo 4, versículos 1 e 2, Moisés ele vai pedir um sinal a Deus, e Deus vai perguntar a Moisés o que ele tem na mão dele. Então a gente vai ver que Moisés vai responder que tem um cajado, né? E a gente vai ver mais tarde que a gente vai ver que todos os milagres, todos os sinais, prodígios que ocorreram no Egito e no deserto foram pela vara de Moisés e pela vara de Adão, né? Então, em algumas ocasiões, esses instrumentos foram, né, os instrumentos para a glória divina. Ou seja, o tempo de ensinamento. Há um tempo na nossa vida que é um tempo de ensinamento, é o tempo do cajado ali, ó. O povo vai estar sendo ensinado, o povo vai estar sendo instruído, né? Há esse tempo na nossa vida que você precisa aprender, o Alex precisa aprender, eu preciso aprender. Nós precisamos aprender até que chegue o momento do quê? Um tempo marcado pela espada. O que é o tempo marcado pela espada? Nossa, são lutas sangrentas e tal? Não, não é isso. O tempo marcado pela espada vai dizer o quê? É o tempo da conquista, né? Por quê? Agora, o povo já não está mais no deserto, o povo já não vai mais peregrinar pelo deserto, mas agora o povo, ao atravessar o Rio Jordão, o povo vai entrar num tempo de conquistas, um tempo em que o povo vai ter que guerrear para conquistar. Então é o tempo da espada, ou seja, o povo aprendeu com seus erros, o povo aprendeu as leis do Senhor, o povo aprendeu que tinha que adorar o Senhor, o povo passou por um processo de ensinamento, o tempo do cajado. E agora o povo vai viver o tempo da espada, onde o povo vai ter que lutar, o povo vai ter que guerrear, o povo vai conquistar para si aquilo que Deus prometeu. Então, agora, né, quando o príncipe do exército do Senhor aparece a Josué, né, em suas mãos não havia o cajado. O que havia nas mãos de Josué? Havia uma lança. Né? Nas mãos do príncipe do exército do Senhor havia o quê? Uma espada desembainhada. Então nas mãos de Josué havia uma lança. Né? Isso significa que o novo tempo se iniciava. E o foco desse período seria o quê? A conquista pela espada, conduzida pelo príncipe do exército do Senhor.
e também pela lança de Josué. Né? Então a conquista da terra prometida, ela exigiria o esforço do homem e a confiança em Deus. Então o que a gente falou aqui em alguns tópicos para trás, o que é? É a união, né, da ação humana consciente da dependência total de Deus. Né, Alex? Então Alex, ele vai lutar, ele vai conquistar aquilo que Deus prometeu para ele com esforço humano, esforço físico, mas sabendo que ele depende de Deus. Né? E o que Josué ensina pra gente. Então, é interessante o nosso comentarista deixa aqui pra gente pensar, um pensamento para você pensar, para mim pensar Deus escolhe e prepara os seus servos para que cumpram os seus propósitos. Então pense nisso. Deus ele vai escolher, ele vai preparar, né? Ele vai escolher e vai preparar os seus servos para que cumpram os seus propósitos. Deus não ia escolher qualquer um da tribo de Israel. Deus não ia pegar, eu vou fazer aqui o Unidunité, fechar meu olho, fiz o Unidunité, eu vou escolher aqui, vou escolher Josué, porque o Josué é um cara, bacana aí, um cara, tranquilo. Não tem ninguém para me escolher, não vou escolher Josué. Não. Deus ele vai escolher pessoas, Deus vai preparar os servos que vão ter condição de cumprir aquilo que Deus chama para eles. Sabe por quê? Tem vezes que você está pedindo algo para Deus que você não vai ter condição de cumprir. Tem vezes que nós pedimos algo para Deus que nós não temos condição de cumprir. E Deus sabe, Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração. E é interessante que a gente vai ver, por que Josué foi o eleito? Dos 12 que foram, dos espias que foram ver a terra de Canaã, um pouco antes de dar 2 anos que eles teriam saído do Egito. Apenas 2 continuaram confiantes que o Senhor daria aquela terra. Josué e Caleb. Apenas 2. O restante, nenhum confiou que o Senhor poderia dar a terra para eles. Então o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece o meu coração e Ele sabe o que Ele pode colocar na sua mão e o que Ele não pode. E o Senhor, Ele precisa de pessoas que vão cumprir a vontade dEle, que vão fazer aquilo que são chamados. E Josué era um homem que iria se esforçar ao máximo, iria dar o seu melhor para cumprir a vontade de Deus. Então, a gente vai observar que Deus vai falar com Josué. E eu comentei aqui que às vezes falta um pouco de discernimento espiritual na nossa vida. Porque isso é comum, gente. Isso não é uma falha grave. Mas nós precisamos que nós tenhamos esse discernimento na nossa vida. Né? Quando eu disse aqui, olha, no final do verso 13, capítulo 5, verso 13 de Josué, Josué fala, olha, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? É de certa forma uma pergunta até arrogante para um homem falar com Deus. Imagina você virar para Deus e falar assim, e aí, você está comigo ou você está contra mim? As palavras de hoje foi isso que Josué disse. Você está comigo ou você está contra mim? Imagina você falar isso para Deus. Mas o que faltou de Josué? A falta de discernimento. Né? Então, no tempo de Moisés, o servo do Senhor, né, o príncipe do Senhor, ele sempre estava visitando frequentemente a tenda da congregação com Moisés. A gente vai ver que na travessia do Mar Vermelho, o príncipe do Senhor estava lá, né, o servo do Senhor estava lá, o Rio Jordão, né, o servo do Senhor presenciou as pragas do Egito e os milagres do deserto. Né? Então, a gente vai ver que Josué viu todo esse acontecimento, viu toda essa situação também. Josué viu o Mar Vermelho ser aberto, atravessou o Rio Jordão, presenciou as pragas do Egito, os milagres no deserto. Ele viu o Monte Sinai pegar fogo, né, pela presença de Deus, pela presença divina. Mas mesmo assim, Josué não conseguiu identificar, né, que o anjo, ele era da parte do Senhor, não era humano. Então, isso vai mostrar que, né, o quanto a gente precisa de discernimento espiritual. Josué também precisou de um discernimento espiritual. Então, a gente precisa pedir a Deus um discernimento espiritual, né, para que a gente diferenciar
aquilo que é divino do que é carnal ou maligno. Porque Josué não conseguiu ter um discernimento. Ele pergunta, olha, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Então ele precisava ter esse discernimento e ele não teve. Mas a gente pedir ao Senhor, peça ao Senhor discernimento, que o Senhor vai te dar discernimento sobre as coisas que são de Deus, que as coisas que são do alto, as coisas que são carnais e as coisas que provêm do maligno. Deus vai te dar discernimento. Então peça ao Senhor que Ele te dá. Ele dará a quem pede, né? E aí a gente vai ver Josué como um adorador, né? Josué, ele esteve aos pés de Jericó, né? Foi confirmada a presença de Deus e do seu exército celestial nas muitas batalhas que ele e o seu povo teriam de enfrentar. Então nós, irmãos, não estamos sozinhos, né? Nós não estamos sozinhos, porque Deus e os seus anjos, eles vão lutar a nosso favor. E Josué não foi diferente com Josué. Josué, depois de reconhecer a presença do Senhor, ele vai o adorar. Então, a adoração é tudo. A adoração é tudo. Porque adorar é um gesto de gratidão. Eu só adoro aquilo que eu sou grato. Aquilo que eu realmente sou grato, aquilo que eu tenho gratidão de verdade, eu sou grato. Então a adoração é um gesto de gratidão, é de reconhecer que Deus é quem pode fazer em nosso favor. Eu adorar a Deus é eu reconhecer que só Deus pode fazer. E a gente vai ver que Josué, ele adora. Quando a primeira reação, olha só para você ver, quando o príncipe do exército do Senhor fala com Josué, olha, e disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então, olha a atitude de Josué. Então, Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? Ou seja, ele se pôs como um adorador. Ele, na hora, ele se prostrou. Ou seja, né, ele adorou em gesto de gratidão pelo Senhor se ter feito presente naquele lugar. Porque o Senhor mandou o príncipe do exército dele naquele lugar para falar com Josué. Né? E ele reconheceu que ele, como homem, ele não poderia fazer nada, mas aquele que estava diante dele poderia fazer tudo e todas as coisas. Que bonito isso, né? Então nós precisamos ter esse reconhecimento. Reconhecer quem é Deus, reconhecer o que Deus pode fazer e ter esse gesto de gratidão. Adorar é isso, né? E aí, o príncipe do exército vai falar com Josué, tira as sandálias dos teus pés. Nosso comentarista diz assim, olha, o príncipe do exército do Senhor só pediu uma coisa a Josué, descalça os sapatos dos teus pés. Né? Então, irmãos, o que essa ordem vai indicar para nós? Vai indicar apenas uma coisa, que Deus vai pedir reverência a nós. Deus vai pedir que nós, quando nós entrarmos na presença dele, nós tenhamos por ele reverência, nós tenhamos por ele o que? Respeito. Nós tenhamos por ele né, um temor, não de medo, mas de respeito verdadeiro que vem do coração da gente. Né? Então, a única coisa que Deus pede para Josué é isso. Então, essa ordem, o que ela indica? Reverência. Né? Por quê? Porque Deus é santo. Né? Deus é santo. Então, a gente vai ver que Deus ele vai exigir santidade e reverência da gente. Né, de todos nós que nos aproximamos dele, todos nós que queremos ter contato com ele, todos nós quando nós estamos perto de Deus, quando Deus se revela a nós, o que ele pede de nós? Que nós tenhamos reverência, nós tenhamos para com ele respeito. Por quê? Por causa que Deus é santo. Né? E é o que ele exige da gente, essa santidade e essa reverência. Né? Então, por quê? Sem reverência e consciência de quem Deus realmente é, nós não podemos ter vida de comunhão com Deus. Não existe você ter comunhão com Deus. Não existe, irmão. Você ter comunhão com Deus sem ter reverência e consciência de quem Deus é. Você não pode. E isso eu vou falar um pouco mais assim, objetivamente. Você que não respeita o seu pastor, você que não respeita o seu líder, você está desrespeitando a Deus, porque com todos os seus erros, do seu pastor, do seu líder, Deus colocou ele ali sobre a sua vida. Uma coisa que eu sempre falo, se o seu pastor, se o seu líder está errando, não se preocupe, Deus vai tratar com ele. Mas você deve respeitar o seu pastor, você deve respeitar o seu líder. Né?
Por quê? Não é possível a gente ter contato com Deus se a gente não tem o respeito por Deus. Se a gente não tem respeito pelas autoridades que Deus colocou sobre a minha vida. Se Deus instituiu o Alex como autoridade sobre a minha vida, o meu pai, a minha mãe, uma autoridade eclesiástica, autoridades da lei, se você não respeita, você está desrespeitando a Deus. E o fato de você desrespeitar a Deus, você não ter essa reverência, você não ter consciência disso, você não pode ter comunhão com Deus. E para diretamente com o Senhor, aqueles que falam, que agem de uma forma errada, que pecam, que de qualquer forma, vivem de qualquer forma, não tem respeito por Deus, não tem reverência por Deus. E falar que você tem comunhão com Deus é uma mentira. Por quê? Nós não podemos ter uma comunhão com Deus se nós não temos reverência e se nós não temos consciência com Deus. O nosso comentarista, ele põe aqui na parte final que a santificação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é a vontade de Deus para o seu povo. Ser santo, o que nós falamos há várias vezes, ser santo quer dizer ser consagrado. Ser consagrado quer dizer ser separado do mundo, a fim de ter comunhão para com Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, se não me engano, vai dizer, olha, sede santos, porque eu sou santo. Então nós precisamos estar separados. Nós precisamos ter comunhão, consagrados a Deus. Não comungar a Deus. Não comungarmos com as coisas do mundo, mas comungarmos com as coisas que vêm do alto, com as coisas que vêm do Senhor. Né? Então, que Deus abençoe a sua vida. Né? Então, o nosso comentarista diz que, olha, para finalizar, sem reverência e consciência de quem Deus realmente é, não podemos ter vida com Deus. Não podemos ter vida com Deus. Precisamos de reverência, precisamos ter consciência. Né? Então, que Deus abençoe a sua vida. Né? Alex, muito obrigado por você estar aqui. Tá? É um prazer muito grande. Tá? Alex é um jovem muito bom. Né? Graças a Deus, Deus tenha nos abençoado com uma juventude maravilhosa. Eu quero, antes de terminar, eu quero convidar você que é jovem, que está nos acompanhando, todos os irmãos, né? Mas os jovens, a estar conosco para a concentração dos jovens e adolescentes mais à noite. Vai ser bênção para a minha vida, vai ser bênção para a sua vida. Deus vai falar o meu, Deus vai falar o seu coração. Tá? Não perca a oportunidade de estar com Deus. Lembrando que leve a sua máscara para cultuar ao Senhor, tá bom? E que Deus vai estar abençoando. Quero aí agradecer aos irmãos que nos acompanham, né? O pastor Paulo, nosso pastor presidente. Muito obrigado, pastor. Nosso pastor e maestro David, um grande amigo, um grande pastor, né? Nosso irmão Oziel, o irmão Rubelmar, irmã Rosângela, irmã Lorena, irmã Hilda, nosso pastor Jefferson, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a vocês que nos acompanham, né? Filipinho, Patrícia, Gabriel, irmão Moisés e aí a nossa secretária Paula. Irmãos, Deus abençoe vocês, tá? Que vocês tenham uma ótima tarde e nós aguardamos você. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, aquilo que Deus falou no nosso coração. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração também. Eu aprendi muito, né, Alex? Eu particularmente aprendi muito. Que Deus possa continuar te abençoando. Alex, eu vou estar dando a oportunidade para Alex fazer essa oração, encerrando, orando pelos nossos missionários, né, orando, peço você que ore pelos nossos missionários, que ore pela situação do nosso país, pela situação dos outros povos, né? Vou pedir mais uma vez, ore pelo ministério da nossa igreja, pelo nosso pastor presidente, pelos nossos pastores, pelo todo o nosso campo ministerial, tá bom? Por todos os nossos jovens. Que Deus abençoe a sua vida. Alex, fica à vontade de fazer essa oração pra gente. Amém. Eu quero agradecer o convite também. Obrigado, Luiz. Amém. Uma satisfação, né, estar aprendendo aqui da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esta lição, ó Pai, que aprendemos hoje, Deus, pelas nossas vidas, por tudo que ouvimos aqui, Senhor, que nós possamos colocar em prática a Tua palavra, Pai. Que a cada dia nós possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, aprendendo mais da Tua palavra, Deus. Abençoa cada jovem, Senhor, abençoa cada família aqui representada, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, toma cada um em Tuas mãos, ó Pai, abençoa os missionários, ó Pai, os pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, todos os demais obreiros da Tua casa, Senhor. Cada ministério, Senhor, cada departamento toma em Tuas mãos, meu Deus, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.